Hoje nós vamos falar de como empreender com sucesso. Eu, dentro da minha experiência, vou contar a história da minha vida para vocês, de como eu passei de CLT a empreendedor. O empreendedorismo, gente, ele é muito fruto daquilo que você tem de crença e valor em si mesmo e daquilo que você carrega em si dentro dessas crenças e valores. Eu, particularmente, durante toda a minha carreira como funcionário, como liderado aí das empresas, eu sempre participei ativamente dos objetivos da empresa, das necessidades dela. Eu nunca consegui entender uma empresa sendo uma pessoa jurídica que me explorava. Eu nunca consegui ver os meus líderes, os meus patrões, como alguém que me explorava. Eu sempre via neles fonte de inspiração e percebia deles a necessidade que eles tinham de quem os compreendia nesse momento de empreendedorismo. Vou dar exemplo prático para vocês. Eu trabalhei muitas vezes fora do horário, sábado, domingo e feriado. Em momento nenhum na minha cabeça me passou receber hora extra, preocupar com esse tipo de situações. Por quê? Porque eu entendia que naquele momento eu estava investindo na minha carreira. Como que eu iria me inspirar a ser empreendedor se eu não vivia conforme o próprio empreendedor? Entende? Então eu vi os desafios, eu vi a dedicação que esse pessoal dava, que meus líderes, que os meus patrões se entregavam, doavam ao negócio e tinha para mim que se eu quisesse ir para o empreendedorismo, eu teria que fazer muito conforme eles. E essa virada foi exatamente me dedicando ao máximo dentro dos propósitos, dos objetivos da empresa, de realizar as metas, de fazer acontecer, de fazer essas empresas crescer, de ter orgulho daquele legado que eu deixava. Um ponto muito importante, dentro das organizações, quando a gente quer crescer, a gente tem que fazer o nosso próprio projeto sucessório. Eu mesmo, quando eu tinha carreira de trabalhador dentro das empresas, de funcionário, eu criava sempre os meus backups e pessoas que iam me substituir para que eu pudesse crescer. Porque eu brinco o seguinte, o insubstituível é o impromovível. Então, se ele não se propor ao próprio processo sucessório, ele não vai conseguir alçar novos voos. E eu buscava sempre novos conhecimentos. Então, se eu estava num setor, eu me deixava sempre disponível aos outros setores para agregar valor, porque eu entendia que para que eu pudesse empreender, eu tinha conhecido o processo como um todo. Como eu tive a honra e a oportunidade de trabalhar de office boy, de auxiliar, de balconista, de caixa, coisas que hoje muitas pessoas querem pular essa etapa por achar que quem tem estudo, quem tem isso não é digno, foi através de conhecer todos esses processos, de lidar com todas essas pessoas, que eu fui me credenciando, gerando valor para mim mesmo, para poder ir gerindo as empresas. Eu cheguei a um ponto dentro dos grupos que eu trabalhava de tocar a empresa praticamente sozinho, como se eu fosse o próprio empreendedor. E essa experiência, justamente por participar de todos os projetos, de sentir as dores, de ficar sem dormir de preocupação, de virar final de semana, virar à noite, que eu percebi meu mindset, cara, eu tenho uma veia empreendedora, porque eu estou muito próximo das dores, e também do sucesso das empresas, e aí foi onde, através desse arcabouço todo, porque olha só para você ver, gente, é tudo forma de pensar. Eu sempre acreditei que todas as oportunidades que a empresa me dava, ela me pagava, ou seja, ela me remunerava para ter experiência. E não era fruto de fontes de exploração, fontes de eu ser, porque trabalho até tarde, porque não. Eu acreditava assim, cara, eu estou aprendendo e ainda estou recebendo para aprender. Eu sou valorizado para aprender. E através desses aprendizados e, obviamente, de tempo de experiência, eu falei, estou pronto para ir para esse mundo empreendedor, estou pronto para seguir essa carreira de empreendedorismo, porque eu já entendia as dores e já entendia também que o sucesso ele é acompanhado sempre de muito esforço, de muita dedicação, de muita crença e valor. E foi através dessas premissas que eu construí o meu negócio, que eu fundei a Assis, a Assis Gestão, aonde a gente carrega isso desde sempre e aonde que ano passado nós fizemos 20 anos e garanto que nós vamos viver aí mais 20 anos para frente tranquilamente, amadurecendo e aprendendo. Vem comigo que eu vou te dar dicas práticas para você desenvolver uma mentalidade empreendedora. Eu
Eu acho que a primeira premissa, né, a primeira dica que eu posso te dar para ter uma mentalidade empreendedora é entender que tudo é balizado em crença e valor, né? Eu acredito muito, né, por mais críticas que às vezes eu recebo, pelo fato de eu estar no mundo de business, de empreendedorismo, a gente não pode acrescentar nisso outros valores, que eu vou explicar agora. Para mim, existe um conceito que é o seguinte: o que é crescimento? Crescimento é eu passar a faturar de 10 mil para 100 mil, para 1 milhão, para 100 milhões, para 1 bi. Isso para mim é crescimento. Progresso é quando eu pego isso e somo a valores éticos morais. Então eu tenho crescimento e progresso. E sucesso é quando eu pego crescimento, progresso e somo humanidade e espiritualidade. E aí sim, eu vou estar num complemento de sucesso, é onde que eu vou chegar. Por que eu estou falando isso? Porque eu vejo várias pessoas se perder no meio do caminho quando tem muito crescimento. Eu tenho várias experiências desse crescimento não se alinhar a questões ético-morais e o universo devolver tudo isso e isso não ter a perpetuidade que poderia ter se tivesse outros valores intrínsecos aí abertos para isso. E, principalmente, quando tudo isso não é somado ao humano e ao espiritual, e aqui eu não estou falando de religião, estou falando de espiritualidade, né? Levar os valores ao próximo, entender que a gente depende um do outro, poder ajudar o outro com toda aquela experiência que nos traga. Então, tudo isso é onde eu entendo que a gente chega a uma carreira de sucesso. Então, a primeira dica que eu posso dar para vocês é isso. Carreguem-se de valores entre crescimento, progresso e sucesso. Não abram mão disso, independente daquilo que você traga de know-how, de inovação, de tecnologia. A segunda dica que eu digo para vocês é entrega de coração, corpo e alma. Faça daquilo um propósito de vida. Entenda que aquilo é muito mais do que só ganhar dinheiro, né? Dedica aquilo com... eu sempre me coloco, né, meu time sabe muito bem disso, no papel do cliente. Enquanto sócio eu sempre trabalhei com o meu sócio o seguinte: cara, o meu papel é ser o cliente, a visão do próprio cliente dentro da CIS. Por que disso? Porque quando a gente se coloca no papel do outro, você imagina o seguinte: hoje a gente trabalha com bilhões em reais, com milhares de empresas, com N empreendimentos, desde startup até multinacionais. Você imagina quantas vidas envolvidas e quantas expectativas dentro dos propósitos de nos contratarem. Então, eu deixo bem claro para o meu time a importância de você se colocar do lado do cliente, entender a forma dele te enxergar, entender o que esse mercado espera de você, entender quais são as dores dele. A gente tem, né, brinca muito aqui dentro da ciência. Às vezes a gente está fazendo um trabalho do ponto de vista técnico muito legal, muito show, que teoricamente encheria os olhos, mas o cliente naquele momento está com uma dor que pode parecer óbvia ou simples para nós que temos domínio profundo da técnica. E eu falo, entrega a dor do cliente primeiro. Deixa ele tranquilo, deixa o empreendedor buscar, né, na estratégia o seu sucesso. Enquanto isso, a gente serve para ele de base, de suporte, dele entender que pode contar conosco. E vamos fazer nosso entregável top, mas não deixe de atender a dor dele. Porque essa visão da necessidade do outro, da dor do outro, que faz ele ficar sem dormir, ela é importante e a gente só consegue perceber isso se a gente der voz, ouvido, dedicação, olhar para tudo isso, como se nós fôssemos, né? Ou trazendo de toda a nossa experiência para trazer para ele complementos daquela crença ou valor que talvez naquele momento não está dando certo. Então eu acredito muito, né, que esse segundo ponto de você realmente se entregar e fazer com amor, as pessoas percebem, mesmo quando você erra, isso é importante. Mesmo quando você erra, que você fez o melhor possível dentro daquele momento das ferramentas que você tinha. E um terceiro ponto e dica que eu deixo para vocês é: saibam sempre agregar perfis de pessoas dentro do seu projeto que somam a sua crença e valor. Tragam pessoas que realmente são engajadas ao seu propósito. Eu brinco o seguinte: eu contrato perfis e desenvolvo habilidades. Por quê? Porque quando você tem perfis voltados para suas crenças, para o seu valor, aquilo se torna uma comunhão. Para vocês que me acompanham nas mídias sociais, eu falo direto, né, que eu tenho um time que faz muito melhor do que eu sou vezinho de cabeça branca e dá palpite geralmente errado.
Por que eu faço isso? Porque eu dou autoridade, eu dou autonomia para a minha equipe, para eles se desenvolverem. E eu sirvo como mentor da mesma forma que nós somos para o cliente um suporte, eu tento ser, através de toda a minha experiência, um suporte, uma consolidação, né? Deixando claro que as pessoas hoje confundem muito, que o fato de você apoiar não quer dizer que você não pode puxar a orelha, chamar atenção, ser duro na hora que precisa. Por quê? Porque quando você ama alguém de verdade, quando você de fato entende que aquela pessoa tem valor para você, é muito comum você lutar por ela, é muito comum você chamar a atenção dela, né? A gente faz isso muito próximo das pessoas que a gente gosta, que a gente ama. E é assim que eu tento conduzir meu time, mostrando para eles, né, o caminho, chamando a atenção, sendo duro quando necessário, mas mostrando para eles que eles têm em mim um apoio sempre. Aguardo os seus comentários. Vamos fazer muita troca aí nesse tema que é tão vasto, né? Eu tenho certeza que passa na cabeça de tantas pessoas qual é a hora de eu investir na minha carreira profissional, se é a hora de eu empreender, quem tem uma boa carreira profissional precisa necessariamente empreender, sim ou não. Esse tema, né, é muito legal, sou apaixonado com ele. Então, coloque seus comentários que eu vou fazer questão de participar aí conjuntamente com você. Para você que está chegando no canal agora, assine o canal, ative o sininho, siga nas minhas outras redes sociais e até breve.